Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Dá-me o calor das suas mãos, meu bem. A música da minha vida. Aquece a minha alma com um amor sem fim. E deixa pelo menos que eu morra assim. Naquela época, os meus avós moravam em Ortigueira, interior do Paraná. Na verdade, a maioria dos nossos parentes morava naquela região. Eu devia estar com 10 para 11 anos quando os meus pais me levaram para passar as férias de julho na casa da minha avó. Eu era menina, ainda acostumada a brincar de boneca. Não sabia nada da vida, mas mesmo assim, acabei me encantando por um menino que morava ao lado da casa de uma das minhas primas. Eu lembro quando o vi pela primeira vez. Senti até as minhas pernas tremerem. Foi a primeira vez que eu senti uma emoção tão grande na minha vida toda. Mais do que grande, forte, simplesmente arrebatadora. Os meninos estavam jogando bola ali na rua, diante da casa dessa minha prima, e a gente estava ali, todas debruçadas no muro, vendo os meninos jogar. E eu me encantei por ele logo de saída. Simplesmente não conseguia desviar o olhar. Até que não resisti e perguntei para minha prima: Sandra, quem é aquele menino ali? Aquele que está com a bola de camisa preta? Quem é o Giovanni? Ele mora aqui, na casa do lado. Mas por quê? Não, por nada, só para saber mesmo. Foi até estranho, porque eu realmente nunca tinha me sentido daquele jeito diante de menino nenhum. Foi a primeira vez que eu senti meu coração batendo num ritmo diferente. E é claro que a minha presença ali na casa da minha prima também não passou despercebida por eles. Aliás, enquanto jogavam bola, alguns ficavam olhando na nossa direção, inclusive o Giovanni. Parecia até que queriam se exibir para a gente. Depois eu soube que todo mundo perguntou para Sandra quem eu era. Quando ela me contou, eu fiquei curiosa e no mesmo instante quis saber: sério? Até o Giovanni? Ela olhou para mim e deu assim um sorrisinho irônico. E, pelo jeito, você gostou mesmo dele, hein? Você quer mandar algum recado? Eu vou lá e transmito. Recado? Capaz, não. Imagina. Essa minha prima era um pouco mais velha do que eu. Pouca coisa, mas nessa idade, 2 anos fazem diferença. E ela era um pouco mais velha e, em consequência, também mais experiente. Deve ter notado o meu interesse pelo Giovanni. Tanto que deve ter ido lá falar alguma coisa para ele. Eu ainda voltei à casa da minha prima alguns dias depois e, como da primeira vez, os meninos ficaram ali jogando bola na rua e a gente assistindo ao jogo do muro. Ela não me contou nada, mas deve ter ido lá dizer alguma coisa para ele. Talvez contar até do meu interesse, porque ele não parava de olhar para mim, o que me deixou ainda mais encantado. Meu Deus, ele era tão lindo, tão encantador. Teve uma hora que ele fez um gol naquela pelada que eles estavam jogando, e aí, em vez de comemorar, se virou para mim e sorriu. Olha, nessa hora, meu coração veio na boca. A gente devia regular em idade. Ele devia ter uns 12 anos no máximo. E na semana em que meus pais iriam me buscar, a gente acabou conversando. Foi a primeira vez que trocamos uma palavra. Porque até então, a gente tinha ficado só naquela paquerinha inconsequente. Se bem que, vamos convir, o que mais podia rolar entre duas crianças, principalmente naquela época em que tudo era mais complicado,
pois foi a minha prima que novamente entrou na jogada e deu um jeitinho da gente se aproximar. Tanto eu quanto ele ficamos extremamente sem jeito quando ela nos deixou ali sozinhos. Ficou aquele silêncio. Nenhum dos dois sabia o que dizer. Até que de repente ele olhou assim para o lado e fez aquela pergunta, visivelmente nervoso: será que vai chover? Depois o silêncio voltou a reinar. Olha, demorou para a gente engatar uma conversa. E mesmo assim foi aquela coisa assim meio encabulada. A certa altura ele me perguntou: escuta, a Sandra falou que você vai embora amanhã, é verdade? Pois é que os meus pais vieram me buscar, as aulas já começam semana que vem. As minhas também. No fim, quando eu disse que precisava voltar lá para a casa da minha avó, todo sem jeito, ele tirou um papelzinho dobrado do bolso e entregou na minha mão, coisa que me deixou surpresa, até porque eu não esperava. Eu escrevi isso aqui para você, mas não é para ler agora não. Lê depois, quando você estiver sozinha. Ele falou aquilo, me deu um beijinho no rosto, depois olhou bem no fundo dos meus olhos e quando eu já estava até esperando uma declaração, ele disse apenas: tchau, até qualquer dia então. E depois se afastou. Eu fiquei segurando aquela folha de papel cuidadosamente dobrada, sem saber o que pensar. Será que era um bilhetinho? Será que era uma carta? Uma vez eu tinha recebido um bilhete de um menino lá na escola. Só que a emoção que eu senti ao segurar aquele papel dobrado na mão, aquele papel que eu tinha recebido do Giovanni, foi simplesmente indescritível. Mesmo sem saber o que estava escrito, meu coração vibrou de alegria. Eu só fui ler quando cheguei à casa da vovó, quando fui tomar banho. Até porque ele tinha pedido que eu não abrisse antes. Me tranquei no banheiro, liguei o chuveiro e só então desdobrei aquela folha de papel. A cada palavra que lia, meu coração pulava mais e mais dentro do peito. Era uma espécie de versinho, de poeminha. Só vou deixar de te amar no dia em que um pintor conseguir retratar numa tela o barulho de uma lágrima caindo. Meu Deus, eu achei aquilo tão lindo. Meus olhos ficaram até marejados. Era um versinho tão curto. O bilhetinho não estava nem assinado. Só que mesmo assim mexeu tanto comigo, tanto, que nunca mais consegui esquecer as feições daquele menino. E eu tinha visto 2 ou 3 vezes apenas. A gente trocou meia dúzia de palavras e mesmo assim me apaixonei do modo mais infantil que possa existir. Até porque, repito, eu era uma menina. E de que outro jeito uma menina poderia se apaixonar? Do jeito mais inocente e puro que se possa imaginar. Mas não pensem que por ser puro e inocente não foi forte, porque foi com toda certeza a emoção mais forte que eu senti em toda a minha vida. Foi a primeira vez que eu senti alguma coisa diferente por alguém. Depois que voltamos aqui para Curitiba, eu guardei aquele bilhetinho dentro do meu diário, mas com um zelo. Volta e meia, eu abria o meu diário e ficava lendo e relendo o que ele tinha escrito para mim. E nessas horas, a saudade doía tanto, tanto. O tempo, no entanto, foi passando, e como o meu pai e a minha mãe eram muito ocupados,
quase não tiravam férias, a gente demorou para voltar à casa da minha avó. Foram 4 longos anos de espera. Naquelas alturas, confesso até que já tinha deixado de pensar no Giovanni com tanta intensidade. De vez em quando lembrava, mas já não era mais a mesma coisa lá do começo. A saudade que eu sentia dele já nem era mais assim tão forte, já não doía tanto. E até a sua imagem já tinha meio que desvanecido na minha memória. Puder? 4 anos? Era realmente muito tempo. Naquelas alturas, eu já tinha me tornado uma moça de 15 anos. Para dizer a verdade, já tinha até beijado 3 ou 4 meninos lá da escola. Enfim, quando chegamos à Ortigueira, uma das primeiras coisas que fiz foi visitar a minha prima. Não nego que eu estava ansiosa demais para rever o Giovanni. No meio do caminho, ficava me perguntando o tempo todo onde ele estaria, se continuaria morando ali e se lembraria de mim, se naquele tempo todo tinha sentido saudade. Será que ele me acharia bonita? Sim, porque eu tinha mudado muito. Já não era mais aquela menininha. Tinha me tornado uma moça de 15, quase 16 anos. Já tinha ganho corpo. Ah, meu Deus, eu não via a hora de revê-lo. Sentia aquele friozinho na barriga o tempo todo. A minha prima também já tinha se tornado uma moça feita. Estava tão bonita. Bom, depois de colocarmos a conversa em dia, eu fiz aquilo que já estava querendo fazer há muito tempo. Perguntei sobre o Giovanni. Ela riu. Nossa, Karina, você ainda lembra dele? Fiquei até meio sem jeito. Ela então me contou que ele continuava morando ali na casa do lado. E que no começo, logo depois que eu tinha vindo embora, vivia perguntando de mim. Quando que eu ia voltar? Se tinha notícias minhas? Esse tipo de coisa. Depois, com o passar do tempo, ainda falou que se eu quisesse, ela podia dar um jeitinho de chamá-lo para a gente se rever e conversar. Apesar da insegurança que me bateu, mais do que insegurança, medo, acabei aceitando a oferta. Até porque era tudo o que eu mais queria na vida. Olha, quando ficamos cara a cara, um diante do outro, depois de tantos anos que tinham se passado. Meu Deus, nessa época, os anos, eles têm uma duração maior. Se você tem 60 anos, 4 anos são nada. Só que quando você tem 11 para 12, quando você chega a 15 para 16, a mudança é radical. Não são apenas 4 anos que se passam, é praticamente uma vida, porque você deixa de ser criança para ser adolescente quase adulta. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi numa época em que 4 anos representaram muito mais do que 4 anos. Então, rolou uma coisa tão forte, uma coisa tão intensa. Quando eu olhei e o vi entrando, meu Deus, o coração batendo acelerado. Achei até que ele fosse parar de bater a qualquer momento. Ele estava ainda mais bonito. Praticamente um rapaz feito. Nesse dia, acabou rolando até um beijo. Simplesmente não deu para resistir. A gente começou a conversar, a relembrar aquela primeira vez que eu estive ali. Eu falei até do bilhetinho que ele me deu e que eu tinha guardado durante aqueles 4 anos. Disse que tinha adorado o versinho. E nessa hora foi a vez dele ficar meio encabulado.
Mas, na hora em que rolou o beijo, eu me senti como se o mundo tivesse parado. Como se tudo tivesse simplesmente desaparecido à nossa volta. Parece que só existíamos eu e ele. Ah, meu Deus, que beijo. Aquele beijo fez todo aquele sentimento do passado que eu tinha guardado dentro do peito durante tanto tempo e que já estava meio enfraquecido pelo tempo passado, voltar com força total. E mais do que voltar, se duplicar. A paixão bateu em mim como um vendaval. Me chacoalhou, como se fosse um terremoto, fazendo todo o meu corpo trepidar. Ah, como foi difícil me despedir dele e voltar para Curitiba. Cheguei a chorar durante o retorno, porque não sabia como ia ser a minha vida depois daquele reencontro. Eu tinha acabado de vê-lo, mas já estava sentindo toda a saudade do mundo. Depois da minha volta, resolvi mandar uma cartinha para ele através da minha prima. Para minha alegria, ele não demorou a mandar a resposta. E foi desse modo que passamos a viver o nosso amor, através de cartas, de palavras apaixonadas, versinhos, poemas. Só que, mais uma vez, a distância acabou nos afastando, como é natural, porque a gente se gostava tanto, mas tínhamos nos visto tão pouco. Aquela primeira vez foram 2 ou 3 encontros e assim bem rapidinhos. Em 2 deles, inclusive, nem falamos nada um para o outro. Só fiquei ali olhando ele jogar bola e mais nada. Depois aquela coisa assim rapidinha. E nessa segunda vez também, não demorou muito. Aí passa uma semana, passam 2, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Apesar da vontade, da saudade que me consumia, não consegui mais voltar lá para Ortigueira. Simplesmente não consegui. Até porque eu não me governava. Eu dependia dos meus pais para tudo, né? Praticamente para tudo. Era uma adolescente. Por ser menor de idade, meus pais jamais permitiriam, por exemplo, que eu viajasse sozinha. Ainda menos se soubessem que era para rever o meu namoradinho. De modo que o tempo passou, até que quando vi, 3 anos já tinham se esvaído. Paramos até de nos corresponder. A única notícia que eu tive dele, a última, foi através da minha prima. Segundo ela, ele tinha se mudado dali com a família toda para Londrina. Fiquei triste, claro que fiquei. Sofri muito. Chorei demais ao pensar que talvez a gente nunca mais fosse se ver. E de fato, nunca mais nos vimos, nem nos falamos, mesmo que fosse por carta. E olha que ele continuava tendo o meu endereço. Já eu nem sabia em que canto de Londrina ele se encontrava. O tempo foi passando, até que anos depois acabei conhecendo um rapaz por quem acabei me apaixonando. Começamos então a namorar, até que 2 anos e meio depois subimos ao altar. Eu logo engravidei e acabei tendo uma linda menina que batizei com o nome de Sofia. A minha vida parecia ter entrado nos eixos. Eu não podia estar mais feliz. Nessas alturas, já estava com 27 anos de idade. E com toda franqueza, não imaginava que a vida fosse me trazer alguma surpresa que abalasse a minha estrutura. Só que, um belo dia, fui conferir o meu perfil no Orkut, até que me deparei com uma mensagem. Oi, Karina.
tudo bem? Será que você ainda lembra de mim? Meu coração veio na boca, porque era ninguém menos do que ele, o Giovanni. Meu Deus, era ele. Além da mensagem, havia também um convite para fazer parte da sua lista de amigos. Convite esse que eu não aceitei de imediato. Sei lá por quê, mas uma espécie de medo me invadiu. Até porque nessas alturas meu coração tinha vindo na boca, de novo. O baque foi tão grande, que eu tive que respirar fundo para me recuperar. Meu Deus, era a última pessoa que eu esperava encontrar ali no meu Orkut. Até porque, confesso, já nem mais me lembrava dele. Imagine, praticamente 10 anos já tinham se passado. Quase isso, ou talvez até mais do que isso, desde que tínhamos nos visto pela última vez e perdido o contato. Eu, inclusive, já estava casada e com uma menina linda de 3 anos e meio de idade, feliz com a família que tinha formado. Então, fiquei até na dúvida se aceitava ou não aceitava o seu convite e se respondia àquela mensagem. Eu, sinceramente, não sabia dizer se aquela novidade tinha me feito bem ou me feito mal. Só sei dizer que fiquei perturbada demais. Deu um aperto, assim por dentro, uma dificuldade de respirar. Até que no fim, acabei aceitando o convite e respondendo. Oi, Giovanni. Nossa, não acredito que é você. Quanto tempo, hein? Naturalmente que fucei em todo o seu perfil. Vi as fotos, vi as postagens e não vou negar, cada coisa que eu via, as fotos principalmente, fazia meu coração bater mais forte, me fazia voltar no tempo, a um passado praticamente esquecido por todas as circunstâncias e acontecimentos daquele longo tempo passado. O fato é que trocamos algumas mensagens. Ele falou que eu continuava linda, que sentia saudade de mim, comentou sobre as cartas que trocávamos. Só que quando ele começou a falar dos seus sentimentos por mim, a relembrar o passado, a dizer que não tinha conseguido me esquecer durante todos aqueles anos, e mais do que isso, que sonhava em voltar a me ver, eu fui obrigada a trazê-lo de volta à realidade. Giovanni, eu não sei se você sabe, mas eu estou casada. Tenho inclusive uma filha de 3 anos e meio. O que a gente viveu foi lindo, foi maravilhoso, mas ficou no passado. É melhor a gente não começar a falar disso, ainda menos aqui no Orkut. Espero que você entenda. Eu até estranhei, porque ele não fez nenhum comentário. Deve ter ficado magoado, sei lá. Aliás, ficou alguns dias sem me escrever mais nada. No fundo, não nego que fiquei com o coração apertado, com medo de que eu tivesse mesmo chateado de alguma forma. Não era a minha intenção. Na verdade, eu escrevia aquilo até como defesa. Eu não podia fazer outra coisa, meu Deus. Eu agora estava casada, era a mãe de uma menina linda. E por mais que tivesse ficado mexido com aquele reencontro, mesmo que fosse através da internet, não podia também começar a me entusiasmar com aquele reencontro. Para o meu alívio, ele deve ter entendido a minha mensagem. Tanto que não me mandou mais nada naquele sentido. Não comentou mais o passado, nem a paixão que dizia ainda sentir por mim. Até que, tempos depois, me mandou mais uma mensagem. Karina,
preciso demais te ver outra vez. Estou chegando amanhã a Curitiba. Já comprei até a passagem. Quando chegar, eu entro em contato para a gente se encontrar. Pelo amor de Deus, não fuja de mim. Por favor. Eu sei que você se casou. Teve uma filha. Mas mesmo assim, eu preciso demais te ver. Falar com você. Beijo de quem nunca te esqueceu. Meu Deus do céu. Só eu sei o que senti naquela hora. Fiquei tensa demais, nervosa demais, insegura demais. Na verdade, caí em desespero. Cheguei até a lhe mandar uma resposta, pedindo que, por favor, ele não viesse, ou mesmo que viesse, que não entrasse em contato, que não fosse por mim, porque eu não iria ao seu encontro de maneira nenhuma. Só que ele não respondeu. Não consegui nem pregar o olho aquela noite. Fiquei o tempo todo, a madrugada inteirinha, refletindo sobre aquela sua última mensagem. Mais do que isso, relembrando os nossos tempos lá em Ortigueira, as cartas que tínhamos trocado, até aquele bilhetinho que ele tinha me mandado, aquele versinho de amor. Olha, cheguei a chorar de tanto que meu coração se apertou. Meu Deus, o que esse homem tinha de reaparecer na minha vida? Logo agora que eu estava tão feliz, ou pensava que estivesse, porque se estivesse mesmo, por que agora essa perturbação? No dia seguinte, me deu até medo de ligar o computador e me deparar com mais alguma coisa mandada por ele. No dia anterior, ele falou que já tinha até comprado a passagem para Curitiba, que estaria aqui no dia seguinte. Será que tinha vindo? Será que já estava aqui? Ou será que tinha desistido depois que leu a minha resposta? A curiosidade foi tanta que acabei não resistindo e acessando o meu perfil no Orkut. E lá estavam aquelas palavras. Acabei de chegar a Curitiba, Karina. Por favor, me passe o número do seu telefone para que a gente possa marcar um encontro. Eu só quero conversar. Pelo amor de Deus, não fuja de mim. Não saio dessa lan house até você me dizer alguma coisa. Cheguei a sentir uma vertigem quando li aquilo. Meu Deus, e agora? Não vou negar que a minha vontade era de lhe dar o meu telefone, e mais do que isso, ir ao seu encontro. Só que, por outro lado, eu sabia que não devia. Sabe lá Deus o que esse reencontro podia desencadear na minha vida? Eu já estava sentindo um aperto tão grande no peito só de saber que ele estava perto. Imagine então quando o visse cara a cara. Sabia que não devia, era errado. Eu agora estava casada, era mãe de uma menina, tinha uma família. Eu podia simplesmente ignorar aquela mensagem e todas as outras que ele me mandasse e tentar simplesmente tocar a minha vida, mas também podia lhe passar o número do meu telefone ou então marcar um encontro ali mesmo pelo Orkut. Ele estava esperando, falou que estava numa lan house no centro e que estava esperando, que não sairia dali enquanto eu não respondesse. Alguma coisa eu tinha de fazer. Ou ia ao seu encontro, ao encontro daquele que um dia tanto tinha amado, mesmo que fosse só para ver o que ele queria comigo, a ponto de vir lá de Londrina atrás de mim, ou então ignorava completamente aquela mensagem e tentava tocar a minha vida como se nada tivesse acontecido. Só que alguma decisão eu precisaria tomar.
ou fazia uma coisa ou fazia outra. Ou lhe dava o meu telefone e a gente marcava um encontro e eu tirava aquela coisa da cabeça de uma vez por todas. Ou fingia que ele não existia. Uma decisão eu precisava tomar. Eu sabia que precisava tomar. De um jeito ou de outro, eu precisava fazer uma coisa ou fazer outra. E foi então que, num impulso, A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca amanhã, nesse horário, a segunda parte da história de Karina e Giovanni na sessão A Música da Minha Vida.